Olá, hoje nós vamos estudar os Salmos 136 a 138, versículos 1 a 3 do Salmo 136. O Salmo abre com seu tema principal e conclama o povo de Deus: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, é o Deus dos deuses e é o Senhor dos senhores. Expressões retiradas de Deuteronômio 10, versículo 17. À medida que o Salmo se desenvolve, ele deixará claro que a afirmação da supremacia do Senhor não o torna distante, pelo contrário, o Salmo mostra porque sua misericórdia, que dura para sempre, é eficaz para o seu povo. Versículos 4 a 9. Com termos baseados principalmente em Gênesis 1, essa sessão celebra as maravilhas que Deus operou ao fazer o mundo. O Antigo Testamento constantemente esforça-se para lembrar ao povo escolhido que o Deus que os redimiu é também o mesmo Deus que criou o mundo. Às vezes, esse lembrete é dado para reassegurar o povo quanto ao poder de Deus. E às vezes, esse lembrete é dado para que o povo veja sua própria vida em relação com o comprometimento contínuo de Deus com sua criação. Versículos 10 a 16. Esta seção relata, com termos baseados em grande parte em Êxodo e Deuteronômio, como o Senhor tirou Israel do meio dos egípcios com mão poderosa e braço estendido e conduziu o seu povo pelo deserto. Mão poderosa e braço estendido são expressões que sempre se referem ao poder de Deus e à libertação de Israel, em especial à travessia de Israel pelo Mar Vermelho. Versículos 17 a 22. Estes versículos relatam como Deus matou reis poderosos e deu a terra deles a Israel em herança. O fato específico aqui é a derrota de Seom e Og em Números 21, que foi o primeiro gosto de vitória para a nova geração de Israel, e isso fortaleceu a sua fé. Versículos 23 a 26. Agora, o Salmo retorna para um fato aparentemente mais recente na história israelita, quando o Senhor se lembrou do povo quando estavam abatidos e os livrou dos inimigos. Muitos pensam que se trata do retorno do exílio, mas embora aquele acontecimento certamente se qualificaria para essa descrição, não existe uma forma fácil de estabelecer a data deste salmo. Dessa forma, existem muitos exemplos recentes do cuidado de Deus com seu povo que exibem sua misericórdia. A referência universal, alimento a todos os seres, retorna ao tema do Senhor como Criador universal que Israel tem o privilégio de servir. Agora nós vamos estudar o Salmo 137, versículos 1 a 3 do Salmo 137. A sessão de abertura relembra o cativeiro às margens dos rios da Babilônia, que era o rio Eufrates e vários córregos e canais, onde os opressores babilônios pediam canções aos israelitas. Os cânticos de Sião seriam canções sagradas, como os salmos, e aparentemente os opressores queriam que os judeus cantassem para entretê-los e não para adorar. Versículo 4. Os israelitas não podiam se dedicar à adoração, porque a terra da Babilônia era imunda e Israel não tinha templo. Versículo 5. A expressão que minha mão direita se resseque é usada para indicar que o salmista não poderia tocar a harpa sem a mão direita. Se o salmista não pudesse cantar sobre Jerusalém, ele não cantaria de maneira alguma. Versículo 6. Simbolicamente, Jerusalém representava a cidade de Deus, composta do povo de Deus. Para os exilados, não somente sentimentos religiosos, mas também sentimentos políticos e culturais eram evocados por pensamentos sobre a terra natal dos israelitas. Com a língua colada ao céu da boca, não era possível cantar. Versículo 7. Os edomitas eram descendentes de Esaú e serviram como aliados da Babilônia na destruição de Jerusalém. Versículo 8. O salmista espera que a Babilônia pague por seus crimes contra Israel. E em Jeremias 51, versículo 56, o Senhor prometeu que faria a Babilônia pagar pelos crimes contra o seu povo. Versículo 9. No estado emocional intenso, cheio de justa ira, o salmista invoca a execução de uma vingança contra os ímpios, que provavelmente tinham feito a mesma coisa que ele pede com as crianças de Israel. Agora nós vamos estudar o Salmo 138, versículo 1 do Salmo 138. Na presença dos poderosos pode se referir aos anjos, como a Septuaginta considerou. A Septuaginta é o Antigo Testamento grego. Outros supõem que se refere a governantes humanos, enquanto ainda aos que pensam que se trata de falsos deuses. Uma vez que o cenário é a adoração no templo, a referência aos anjos é a mais provável. Versículo 2. A experiência em questão para a qual o Salmo dá graças mostra que Deus engrandeceu seu nome, ou seja, o próprio nome do Senhor ao qual o cantor dá graças, e sua palavra, ou seja, sua palavra com uma promessa de cuidar de seus servos. Versículo 3. Essa era a força motivadora por detrás das ações de graças de Davi. Deus respondia às suas orações. Versículos 4 e 5. Davi sabia que seu louvor individual era indigno da grandeza de Deus. Ele imaginou todos os governantes do mundo invocando o Senhor. Isso nunca aconteceu durante o período do Antigo Testamento. Se houve algo, foi a oposição dos reis da terra a Deus. Após a vinda de Cristo,
O evangelho foi propalado a todas as nações. No fim, porém, durante o estado eterno, todos os reis da terra trarão sua glória à nova Jerusalém. Versículo 6. Desde os céus, Deus se curva para agir em favor do oprimido, mas nega assistência ao soberbo ou arrogante. Versículos 7 e 8. O salmo termina falando do constante cuidado de Deus para com cada um de seus servos fiéis. Não é fácil nem mesmo para o crente mais fiel lembrar-se desse cuidado em todos os momentos, e cantar isso ajudará os membros da Igreja do Senhor a estarem mais atentos às formas pelas quais Deus os preserva e os protege. Nós terminamos aqui o estudo dos Salmos 136 a 138.